Resident Evil 3, A Extinção, lançado no ano de 2007, elevou a franquia a um novo patamar, abandonando aí diversas características de terror e de suspense. Aqui em Resident Evil 4 Recomeço, lançado no ano de 2010, nós temos a continuação dessa mudança que iniciou aí no terceiro filme dessa franquia. Um filme repleto de ação, de aventura e nada de terror. Quer saber mais o que eu acho sobre essa produção? Aguarde a vinheta. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a maioria das pessoas que assistem aos meus conteúdos aqui no YouTube não são inscritas. Se você é uma delas, por favor, já curte esse vídeo e se inscreve no meu canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois é. Então dá pra dizer que a partir de Resident Evil 3, A Extinção, lançado no ano de 2007, a franquia se estabeleceu como uma franquia de ação. E aqui nós temos a continuação dessa mudança aí de ritmo, de atmosfera referente à franquia Resident Evil. O que é de fato uma pena, porque daria para a franquia se focar somente nesse gênero de terror e de suspense e também de mistério. Então nós temos aí características muito presentes de Resident Evil 3 aqui nessa produção. É claro que tudo isso elevado a uma potência ainda maior. Se nós tivermos aí câmeras lentas em Resident Evil 3, aqui em Resident Evil 4 nós temos muito mais disso. Se nós tínhamos um pouco de ação e aventura em Resident Evil 3, aqui em Resident Evil 4 isso também é elevado aí, né, à 10ª potência. Então, infelizmente, né, a franquia deixou o terror de lado. Ué, mas o Eric, por que você tá falando de Resident Evil, sendo que a partir daqui não é mais uma franquia de terror? Porque o primeiro e o segundo filme, eles têm aí essa atmosfera mais dark e mais sombria. Então é por isso que eu estou fazendo essa maratona, beleza? Bom, pois é, eu não tenho muito costume de assistir filmes de ação. Eu tenho costume de assistir filmes de terror e também desenhos. Olha só, uma coisa bem discrepante uma da outra, mas sim, eu sou fã de filmes de desenho também. Então eu posso ficar meio assim para falar dessa produção aqui, então peço desculpas se eu falhar em alguma coisa aqui nesse vídeo, beleza? Bom, pois é, e eu já começo criticando uma coisa aqui que eu não curti muito nesse filme, que no caso é o excesso de cenas em 3D e também um excesso de cenas em câmera lenta. Bom, para quem não sabe, lá na época de 2008, 2009, 2010, o cinema ele teve o boom dos filmes em 3D. E aí, Resident Evil 4 Recomeço, lançado no ano de 2010, surfou também nessa onda. E a gente vê que isso é algo tão presente, tão marcante, eles deram tanta ênfase que o filme ele é de 3D, que na capa do filme nós temos aí dizendo que o filme ele foi feito em 3D. Mas o problema não é o filme ele ter cenas em 3D, e sim o excesso dessas cenas, que se torna extremamente cansativas. Outra coisa que é bem cansativa é o uso exagerado de cenas em câmera lenta. Sério, eu acho que se nós tirássemos aí as cenas em câmeras lentas, né, o filme ele teria pelo menos uns 15 minutos a menos de duração. Então eu sei que filme de ação normalmente utiliza esse recurso, eu sei que é para dar ênfase na cena, aumentar a atenção, é para você prestar atenção nos detalhes. Também foi aplicado aqui uma combinação entre o uso do recurso 3D e também da câmera lenta, então uma coisa aí se somatizou com a outra. E não tem problema ter cenas em câmera lenta nas produções, o problema é que isso aqui é levado à exaustão e acaba sendo chato, acaba sendo cansativo.
Mas eu também tenho uma outra interpretação, na verdade, a respeito disso. Normalmente, filmes épicos, eles têm aí cenas em câmera lenta. Então, eu comecei a perceber isso aqui em Resident Evil 4 Recomeço, lançado no ano de 2010. O filme, ele tenta ser um filme épico, porém ele não é, ele não consegue. Ele é um filme de ação bom e é isso. Mas um filme épico, ele não é. É um ótimo filme de ação, é um filme bem frenético, com algumas cenas boas e outras nem tanto. Então dá pra dizer que dá pra assistir sim esse filme, é um filme bem assistível, é ok. Dá pra colocar é um filme sessão da tarde, vamos dizer assim. E existem algumas cenas que eu falei que elas não são tão boas, porque o uso exagerado de CGI fizeram com que essas cenas ficassem estranhas. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem muitos momentos em que dá para perceber que o CGI ele é mal feito, sabe? Tem um momento ali com a Alice em cima do prédio, aonde atrás a gente consegue ver a cidade devastada, fumaças e prédios pegando fogo, carro, enfim, aquele caos na cidade. E aí, quando você se atenta a olhar a paisagem atrás da Alice, dá pra perceber que é CGI. Ai, mas o Eric, é óbvio que é CGI. Eu sei, só que é um CGI mal feito. E tiveram outras passagens aqui nessa produção em que nota-se que o CGI ele é de fato mal feito. Mas isso não faz o filme totalmente descartável no quesito de efeitos práticos. É aquilo que eu já mencionei. Existem momentos que são de fato bons, só que existem outros momentos que não são bons. Além dessa parte do CGI mal feito, existem algumas cenas de ação que são bem exageradas aqui. Coisas que você para, assiste, olha e pensa, meu, sério, zoado. Como eu falei pra vocês, eu não tenho costume de assistir esse tipo de gênero de filme. Então essas cenas de ação, essas cenas exageradas, onde o personagem ele voa no ar, onde ele flutua no ar, onde ele faz movimentos ali completamente inexistentes se compararem com a capacidade humana, não ficaram boas. Não ficaram boas. Uma outra coisa que eu achei que não ficou legal aqui, por mais que o filme ele seja um filme de ação, porque é assim que ele se apresenta logo no seu início, eu percebi que faltou mais cenas de perigo, porque tudo aqui é resolvido de uma maneira muito fácil e muito simples. Então, em nenhum momento eu consegui ficar de fato preocupado com algum personagem, eu não fiquei tenso, eu não fiquei pensativo, eu não fiquei tipo assim, nossa meu, cuidado. Eu não me coloquei no lugar de nenhum personagem ali, porque faltou você se sensibilizar, porque as cenas de perigo bem feitas, é isso que eu estou querendo dizer. Elas te convidam a participar daquela situação junto com os personagens. E aqui eu não me senti convidado. A sensação que eu tive é que eu era somente mais um espectador consumindo esse conteúdo, o que é de fato uma pena, porque o material presente aqui nessa produção, ele poderia ser elevado a um patamar completamente diferente se ele fosse usado de uma forma onde ele convidasse o espectador a participar daquelas cenas junto com os personagens, coisa que aqui de fato não acontece. Uma outra coisa que eu achei que ficou meio tosca aqui é o final desse filme. Sinceramente, eu fiquei com vergonha alheia do final desse filme. Principalmente a partir do momento que a gente vê aquela plaga que é presente no jogo do Resident Evil 5 saindo da boca do Wesker. Gente, olha, o Robert Wesker, ele é um final boss, ele é um vilão muito poderoso, ele é todo estiloso, ele é um vilão que ele tem a presença dele, é um vilão marcante.
e aqui nesse filme eu senti que ele foi completamente desperdiçado. Quando eu terminei de assistir Resident Evil 4 Recomeço, lançado no ano de 2010, eu parei e pensei, nossa, o Wesker, ele não foi aproveitado da maneira correta, ele não foi explorado. Ele é um personagem forte, ele é um personagem marcante, só que ao mesmo tempo ele é um personagem fraco. Ele é um personagem sem presença, ele é um personagem que ele não é marcante. Então, essas características, elas destoam a imagem do personagem. Imagem esta que, para quem consome ou já consumiu Resident Evil aí nas plataformas dos games, percebe que foi algo muito mal feito. Sério. Eu acho que o Wesker ele não foi aproveitado da maneira que ele deveria ser aproveitado. Ele não trouxe aquela imponência que ele mostra aí nos games. Ele não trouxe toda aquela presença realmente onde você para e pensa, nossa, os personagens principais, eles estão ferrados. Nossa, o que vai ser? O que vai acontecer agora? O que vai ser deles? Então aqui o Wesker eu vejo que ele foi mal aproveitado e esse final eu também achei ele bem tosco. Um vilão marcante, um vilão poderoso, um vilão com presença que foi tratado como se fosse um personagem qualquer aqui nessa produção. E para poder finalizar esse vídeo, Resident Evil 4 ele é um bom filme. Isso é fato, ele é um bom filme. Tem os seus erros, mas também tem os seus acertos. Ele erra em algumas coisas que são simples e também acerta em outras coisas que são simples também. Afinal de contas, o básico bem feito, ele dá certo. Porém, sempre quando eu termino de assistir essa produção, eu tenho a sensação de que faltou algo a mais. Faltou explorar outras coisas. Mas esse é o resultado que nós temos aí de Resident Evil 4. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau!